tarde. Vamos dar início à última sessão acadêmica do evento, porque a próxima sessão será apenas de encerramento. E, como palestrante desse horário, nós teremos o professor José Mário Botelho. O professor José Mário Botelho é um dos membros da diretoria do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, que está há mais tempo na diretoria. Ele é o vice-presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e professor de várias disciplinas da área de letras na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim como eu, ele também já fez parte da Academia Brasileira de Filologia, da qual renunciou há pouco tempo, mas que tem um currículo interessante também na academia. Ele vai falar sobre o tema do livro que ele traduziu recentemente. Esse livro está sendo lançado aqui. É o primeiro momento em que ele é apresentado ao público. E, na verdade, ele não vai falar sobre o livro, ele vai falar sobre o tema que o autor desenvolveu, naturalmente, que ele vai apresentar o livro também para que a gente possa ver melhor sobre a ordem das palavras em latim. Uma tradução de Gilles Marusseau. Então, o professor José Mário tem todo o tempo que era destinado à fala dele, mais o tempo que seria destinado ao professor Bruno, que não está. Então, nós vamos terminar esse evento provavelmente um pouco mais cedo, porque, como o professor Bruno faltou, nós deveremos utilizar o tempo da fala dele para fazer o encerramento. Ok? Então, passar a palavra ao professor José Mário Botelho e pedir que ele, apesar de eu saber, mas eu gostaria que ele apresentasse os pontos de destaque do seu currículo relacionado ao tema da fala que ele vai apresentar agora. Ok? Muito obrigado, então. Passo para o professor José Mário a palavra. Obrigado. Não gostaria de apresentar os pontos do meu currículo, não, porque não interessa para a gente aqui agora, mas apenas falar que, depois de um determinado tempo de vida acadêmica, numa formação vertical, ou seja, de graduação a doutorado, eu resolvi voltar a estudar latim. E por que eu resolvi voltar a estudar latim? E isso vai estar inserido na fala para que vocês possam ver a importância do estudo de latim. Eu, quando cheguei na Faculdade de Formação de Professores, onde o professor José Pereira era o titular da disciplina História da Língua, e eu acabei entrando, dando aula de História da Língua. O Zé Pereira foi fazer outras disciplinas. E, como todo professor de língua portuguesa, eu não sabia História da Língua. Eu fui estudar, fui me preparar, fazer meu plano de aula para poder dar conta daquele programa. E aí eu me deparei com essa dificuldade normal de um professor. Vocês vão ter essa dificuldade ao terminar a graduação, que é de não conhecer História da Língua. Professor de língua portuguesa, e talvez você se especialize assim, em morfossintaxe, sintaxe, morfologia fonética ou outra coisa, de repente você não sabe História da Língua, e eu procurei saber História da Língua para as minhas aulas de História da Língua, e descobri que eu precisava saber latim, alguma coisa de latim.
Eu poderia ter estudado latim para entender a história da língua portuguesa, uma vez que a língua portuguesa tem a sua origem mediata, né? E não imediata, mas mediata, ou seja, uma origem afastada, distante, à língua latina. Imediata seria um galego-português, a língua anterior à evolução que deu o português. Mas eu percebi que eu precisava ter uma noção, pelo menos uma boa noção de latim. E por isso eu resolvi estudar o latim, e poderia tê-lo feito com os livros, com os trabalhos dos colegas, e eu preferi entrar na graduação, fazer uma graduação de latim. Então foi até estranho, né, Zé Pereira? Eu encontrei alunos meus, né, que sentaram ao meu lado no primeiro dia de aula de latim, e até acharam que eu iria dar aula, e eu estou lá esperando o professor, e, como eles, e depois eles descobriram que eu era aluno também. Fiz a graduação. Depois que eu terminei a graduação, eu gostei tanto, achei maravilhoso estudar latim, é sensacional, me ajudou bastante nas aulas de História da Língua. Eu acabei fazendo mestrado, e isso, é claro, me deu um conhecimento muito grande. E voltei depois para fazer doutorado. Estou terminando o doutorado, apresento a tese até dezembro, eu acho que apresento. E ao estudar para a tese, né, ao selecionar as minhas fontes, eu me deparei com um livro importantíssimo, que é esse livro de Morozov, que trata da ordem das palavras em latim, né, em francês. Li, gostei, vi que eu vou usar isso aqui como minha fonte principal, minha teoria, é a minha teoria mesmo, né? E acabei, para ler, naturalmente, já que eu estava lendo, eu tinha que ler o livro todo, eu acabei identificando, transcrevendo aquilo que eu lia, e resolvi, então, traduzir mesmo o livro, traduzir para a publicação, e aí saiu esse livro, que eu considero essencial na formação de professores de língua portuguesa que vão se interessar, e com certeza vão se interessar, em história da língua. Entender esse fenômeno da língua latina é entender um estudo que está sendo feito atualmente em todas as línguas, que é compreender a ordem das palavras em todas as línguas. Todas as línguas têm estudos sobre ordem de palavras, sobre colocação, e estudar o latim é interessante, saber que a ordem das palavras em latim era alguma coisa assim de muito interessante. Então, esse livro, esse é o ponto principal que eu tiro do meu currículo, para a gente não ficar falando outras coisas aqui que não interessam realmente para a nossa apresentação. E este livro, então, sob o título de A Ordem das Palavras em Latim, é uma tradução da importantíssima obra francesa do saudoso Jules Morozov, L'Ordre des mots en latin, a qual teve apenas uma pequena tiragem que se esgotou rapidamente na época da sua publicação, em 1953. E ele é procurado, todos os professores de latim, todos os estudantes, né, que se interessam realmente por latim, acabam procurando por esse livro, e não tem, você só encontra em bibliotecas de universidades, não tem para vender. Desde então, muitos pesquisadores vêm consultando a referida obra, que só é encontrada nas bibliotecas, mormente, das universidades renomadas. Por isso, a presente publicação nos chega num momento propício e, sobretudo, bastante esperado por muitos. Como o próprio título esclarece, trata-se de uma descrição das estruturas da língua latina, com ênfase na colocação das palavras, dos diversos tipos de sintagmas, que o autor denomina grupos sintáticos. Só para lembrar, porque eu sei que vocês têm esse conhecimento, sintagma é aquela estrutura binária, mormente, né? Mas pode aparecer só com um núcleo, mas é uma estrutura binária com um núcleo e um periférico. O núcleo, normalmente, é um núcleo substantivo, se esse sintagma for nominal. E o periférico são os determinantes, pronomes, né, que são determinantes, adjetivos, que são determinantes. Há outros grupos cujos núcleos são de outras naturezas. Por exemplo, se é um sintagma verbal, o núcleo é o verbo. Se é um sintagma adverbial, o núcleo é um substantivo. Na verdade, é em função adverbial ou um advérbio. Se o sintagma é adjetival, o núcleo é um adjetivo. Então, sintagmas são essas estruturas binárias que podem aparecer apenas com o núcleo, como carro ou carro novo, ou o meu carro novo. Tudo isso é um sintagma. Então, Morozov vai se preocupar com essas estruturas
na língua latina, como elas aparecem nas frases latinas. De fato, esta obra constitui um complemento de 3 volumes que foram publicados anteriormente. Então, ele tinha se preocupado com isso antes, fez 3 volumes interessantes, um tratando do verbo, outro tratando dos elementos de conjunção e o outro tratando da própria estrutura, e viu que ele tinha deixado de fora os sintagmas. Então, ele foi tratado de sintagma nesse livro aqui. A ordem das palavras na estrutura frasal latina. Os grupos nominais foi o primeiro, o segundo, o verbo, e o terceiro, as articulações nas declarações. Como o latim é uma língua de declinações, e vocês têm que lembrar, os que ainda não estudaram latim, ou os que vão estudar, ou que estão estudando, né, devem saber que a língua latina, ela trabalha com as palavras colocadas, relacionadas por sua natureza. E isso, cada relação de palavras, por sua natureza, muitas das vezes por conta de uma terminação, mas não é exatamente a terminação, né? Mas sim uma terminação, mas não é só isso, é a sua própria natureza. Ele é dividido em declinações. Então, as palavras são colocadas na primeira declinação, num grupo de primeira declinação, de segunda, terceira, quarta e quinta declinações, tá? São 5 declinações ao todo, e cada uma dessas declinações tem uma natureza. Normalmente, o que relaciona a palavra é a sua vogal temática e a sua desinência de genitivo. Para quem não sabe, genitivo seria aquele caso de posse que vem no dicionário específica e é uma única para cada declinação. Para lembrar, para os que já sabem, lembram? A terminação de primeira declinação a E, a de segunda é I, a de terceira é IS, a quarta é US e a quinta é EI, EI. Então, as palavras são relacionadas por conta dessa natureza, né? E a sua vogal temática, que às vezes aparece em outra declinação. Então, eu não diria que é por conta da sua terminação em si, mas isso também entra em consideração. E aí cada palavra vai ter uma função sintática, como nós temos estudado em português, as funções sintáticas, lembram? Sujeito, predicativo, objeto direto, né? O latim não trabalha com essa nomenclatura, trabalha com casos. Então, são os casos diversos que cada uma dessas palavras, dentro dessas relações, podem exercer. E esses casos fazem com que a palavra mude de forma, porque ela ganha uma terminação específica, que nós chamamos de desinências de caso. Só para vocês terem uma noção, os que são leigos totalmente, e os que estão estudando agora, lembrando, só para vocês terem uma noção, uma palavra como casa, que é da primeira declinação, né, terminada em A, ela como sujeito, ela é a palavra casa, se ela for objeto direto singular, ela é casam, com M, se ela é plural, é casais, com S, se ela é sujeito plural, é casae, casai. Enfim, cada vez que você olha para a estrutura e vê uma palavra com uma forma dessa, você já deve saber qual é a função sintática dela na oração, e isso facilita bastante a tradução. E nós, professores de língua latina, nós estudantes de língua latina, somos preocupados com a tradução. Nós não aprendemos e nem ensinamos a falar latim. A língua é considerada uma língua morta, né? Mas nós traduzimos os textos que nos chegaram. E esses textos são a base de quase toda uma literatura maravilhosa que nós temos em língua portuguesa e em outras línguas. Entendendo isso também, você consegue entender alguns tratados linguísticos para as línguas novas. Enfim, o latim tem essa importância. Você estudar o latim, você acaba tendo uma noção maravilhosa de sintaxe, né, para os outros estudos. Então, ele vai estudar, então, essa ordem das palavras e estudou nesses livros que ele fez, estudou esses casos. Então, como o latim é uma língua de declinações, e cada palavra vai te dizer qual é a função, tem sido uma prática muito comum entre os latinistas, eu diria, os latinistas não em si, mas eu diria aqueles que se dizem latinistas, porque o verdadeiro latinista tem essa noção, é claro. Entre os latinistas, em concebê-lo como uma língua de ordem livre. Isso aí é algo que quem está estudando latim sabe. O latim tem ordem livre.
você pode colocar a palavra em qualquer lugar, porque ela está marcada por essa declinação. Você olha para a declinação, já sabe. Mesmo que ela seja a última palavra da estrutura de 12 palavras, ela é o sujeito por conta de uma declinação, né? Não é verdade, não acredite exatamente nisso, porque não é assim que acontece. Que existe, sim, uma ordem natural e não fundamentalmente livre. Para isso, o mestre, né, nosso mestre aqui, francês, descreve a formação natural das diversas estruturas sintáticas, os sintagmas, da língua, apresentando diferentes formações encontradas em obras dos diversos autores latinos, tanto da poesia quanto da prosa, comentando-as e apresentando as possíveis causas para as suas ocorrências. Então, se eu tenho uma frase latina que poderia ser puer, flores, puellae, date, ou seja, um menino ou menino dá flores para uma menina, para a menina, e se eu falei assim para vocês, pue, flores, puellae, date, e eu poderia dizer, date, puellae, flores, puer, eu poderia dizer, pue, puellae, flores, date, e eu poderia dizer, pue, date, flores, enfim, eu poderia falar o que eu quisesse, a única tradução seria, o menino dá flores para a menina. Por que que é assim? Porque é uma língua de colocação livre, né? Eu posso colocar a palavra onde eu quiser, na estrutura, porque eu olho para a formação dela, da palavra, a terminação vai me dizer qual é o caso, qual é a função sintática, e eu vou entender como tradutor, vou entender a tradução normalmente. Só que Monroseau diz que cada uma dessas estruturas, com uma colocação especial, pode ter uma semântica, pode ter um valor semântico, pode ter um valor estilístico, pode ser por conta de um encaixe uma determinada forma poética que o autor escolheu para criar o verso, já que o latim trabalhava com métrica rígida. Cada verso tinha um metro, cada metro usava os pés métricos de uma forma específica. Os pés são as formações das palavras para a leitura, né? Que modula o ritmo do verso. Então, de repente, um verso, pue, puella, flores, date, não seria o mesmo verso se eu invertesse a colocação da palavra. Por isso, Monroseau vai dizer que tem sempre uma motivação para um determinado tipo de estrutura frasal. A colocação não é aleatória. Então, dizer que o latim é uma língua de colocação livre é desprezar, né, o produto final. O que ele vai causar no leitor, ou se for falado, o que vai causar no ouvinte. Então, naturalmente, existe uma ordem natural do latim. E a ordem natural é começar com um sujeito, um nominativo, e terminar com um verbo. Isso é muito natural. Então, as inversões acontecem ali no meio. Então, o verbo requer um complemento acusativo ou um complemento dativo, em palavras que vocês podem entender em língua portuguesa, seria relacionada a um objeto direto e um objeto indireto. Essa inversão de objeto indireto ou direto, dativo acusativo, acontecia ali no meio. Quando acontecia do verbo não terminar a frase, iniciar uma frase, ou ir para o meio da oração, tinha uma motivação. Isso é o que Monroseau procura estudar, né? Criou um livro para isso, e é o que eu vou fazer também como produto final da minha tese, né? Que comecei a escrever naturalmente, só para definir a posição das palavras nos grupos nominais. Eu estou preocupado apenas, e tem tudo, né, para pesquisar, mas é um mundo muito grande. Eu vou pesquisar apenas a colocação do grupo nominal, um núcleo sujeito com um periférico do tipo genitivo ou adjetivo, ou uma expressão adverbial que modifica o substantivo, enfim. Eu estou preocupado, e Horácio, estou preocupado por quê? Porque o Horácio é o meu predileto, e eu tenho percebido, ao traduzir Horácio, eu tenho percebido que Horácio tem uma colocação bastante livre nas suas estruturas. É muito complicado traduzir Horácio.
eu acho que tem sido falado isso e eu tenho confirmado. Horácio é o autor mais complexo da literatura latina, do clássico latino. Além do mais, ele criou vários versos, né? Várias formas de versos. Só o primeiro livro de Ode, ele escreveu Ode, ajude, Zé. Sátira, como é que chama em latim dele, do caso dele? Ai, me faltou agora. Ele escreveu todos os tipos, lírica, ode, ele escreveu cartas, epístolas, ele escreveu todos os gêneros em latim e escreveu em todos os versos. O primeiro livro que eu traduzi, todo ele, tem 28 formas diferentes, versos diferentes. Então, ele realmente dominou a estrutura latina. E eu percebi que ele é muito complicado, realmente. Aquilo me despertou. Poxa, eu tenho dificuldades demais para traduzir Horácio. Por quê? Por conta dessas estruturas estranhas ou malucas. E eu procuro ajudar os estudantes. Então, eu estou traduzindo, explicando os problemas e estou colocando no livro exatamente para que um novo tradutor não tenha tanta dificuldade como eu estou tendo. É muito complicado. Esse livro é isso. Digressionando acerca de tais causas na ordem dos constituintes das estruturas latinas, dos diferentes exemplos, o autor nos apresenta elementos estilísticos, métricos ou puramente sintáticos. Apresenta também casos em que a justificativa lhe parece ser simplesmente o despropósito por parte de um determinado autor. Não tem nenhuma explicação. É assim que eu quero botar essa estrutura assim. Porque eu poderia inverter, eu constituiria um metro, eu poderia inverter, eu teria uma semântica, como essa frase que eu disse para vocês, já que é prosa, né? A frase que eu disse foi praticamente em prosa. Não tem nada de poético no que eu disse, né? Não modifica muito a estilística, não modifica muito a semântica. Então, às vezes as estruturas não têm essa ordem natural, sujeito e verbo no final, por um despropósito do autor. O autor quis, simplesmente colocou. A língua é livre, né? Tem estrutura livre, né? Então posso colocar. E ele vai justificar isso, vai estudar isso. Daí a relevância da tradução desta obra, que é um legado especial não só para os estudantes clássicos, estudos clássicos, mas também para todos os interessados nos estudos estilísticos, sintáticos da língua latina e da língua portuguesa. Então, se você também está interessado em colocação de palavras em português, já que o português, bem ou mal, embora a literatura sincrônica, né? A literatura vem dizendo que o português é SVO, S, sujeito, V, verbo, O, complemento, né? Então, o português é uma língua SVO, é sujeito, verbo e o seu complemento, direto ou indireto. Não é bem assim que a gente usa ao falar a língua. A gente sempre está usando estruturas de tópico, botando na frente algo importante. Por exemplo, o evento foi maravilhoso, né? Então, se alguém pergunta, onde você vai agora? Agora? Eu vou à praia. Então, normalmente, ao usar a língua, a gente não impõe exatamente uma ordem SVO. Fazemos isso normalmente quando escrevemos nossos textos acadêmicos. Por quê? Porque a ordem VO vai evitar ambiguidades, vai fazer com que você seja mais claro, e nunca ninguém é totalmente claro, porque ninguém, né, na verdade, fala exatamente o que está pensando. Se eu lembrar aqui uma palestra do Zé Pereira, há uns 2 dias, acho que foi a primeira ou no segundo dia, não me lembro bem agora, mas se lembrarmos bem aqui quem estava presente, o próprio Zé Pereira afirmou isso. Falamos ou escrevemos coisa que o outro quer saber. Às vezes pensamos em alguma coisa, mas não dizemos exatamente como estamos pensando, porque nós estamos sempre preocupados com o efeito que isto vai fazer no outro. Acredito que o Zé estava pensando nisso também. Eu já estou vendo para um lado de estilística, estou pensando no apelo. Está aqui uma aluna que foi minha aluna de apelo, né, na época, sabe muito bem do que eu estou falando, né? A língua é uma língua de apelo. Você está sempre querendo alguma coisa com o que diz e com o que escreve. Tem que fazer um efeito qualquer no outro. Aquilo que eu coloco
é para ter uma resposta. Eu preciso de uma resposta. Todo mundo usa a língua assim. Mesmo que essa resposta seja de total indiferença. Mas a gente sempre tem uma resposta para algo que ouve ou que lê, né? E o autor parece pensar nisso, e por isso o Zé Pereira colocou muito bem naquele dia. Olha, nem sempre falamos, ou escrevemos, falamos o que pensamos. Às vezes a gente fala o que o outro quer saber, o que o outro quer ouvir. Eu estou mais preocupado com o outro do que com a minha estruturação, não é isso? Então, quando falamos, não usamos exatamente a língua SVO, hein? A gente usa de uma outra forma,